Você imagina um peixe que nunca saiu da água. Você acha que ele sabe que ele vive na água? Não. Se ele nunca saiu da água, ele não sabe o que não é água. Para ele saber que ele vive na água, ele tem que ter a consciência, a experiência de viver fora d'água. Como ele não saiu da água nunca, ele nunca teve a experiência de sair da água. Então ele não sabe que ele vive na água. Essa analogia eu quero fazer para você com paradigma. E o paradigma é muito simples. Houve uma época que a Terra era chata. Quer dizer, acreditava-se que o navio ia viajar nos mares e que chegava uma hora que ele caía no final do mundo. Tanto é que a mulher do marinheiro ia com uma roupa para o porto, se despedia do marido. Antes de voltar para casa, ela se vestia de preto, que ela ia ficar de luto, que a maioria não voltava, porque morria durante a viagem. A maioria morria, na realidade, de escorbuto. Mais da metade dos marinheiros morriam de escorbuto, deficiência de vitamina C. Mas muitos, o navio afundava e eles não voltavam. E aí acreditava-se que morreu porque caiu no final do mundo. Quando foi trazido o conceito de que o mundo era redondo, o paradigma que nós vivemos hoje, de que o mundo é redondo, quando o mundo era plano, era impossível fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo plano. Hoje você pode fazer uma viagem de volta ao mundo, no mundo redondo. Olha que interessante. Quando o paradigma mudou do mundo plano para o mundo redondo, as possibilidades se multiplicaram. Aquilo que é impossível na sua vida, hoje, é impossível no paradigma que você está vivendo. Se você mudar o paradigma, as possibilidades se multiplicam. Toda vez que você tiver alguma coisa que você achar que é impossível, ela é impossível no paradigma que você vive. Se você mudasse o paradigma, como aconteceu aqui, as possibilidades agora de volta vão aparecer. Certo? Você imagina, por muitos e muitos e muitos anos, existia uma teoria de que todos os cisnes eram brancos. E isso era acreditado no mundo inteiro. Quando a Austrália foi descoberta, pela primeira vez na história, lá apareceu cisne preto. Então essa teoria de anos e anos e anos, de que os cisnes eram brancos, com um exemplo, acabou a história. Isso acontece muito na medicina. A gente tem uma teoria muito sofisticada, até que parece uma doença, até que aparece um exemplo que destrói toda a teoria, por mais sofisticada que ela seja. Se o exemplo encontrado não bate, aquela teoria, você vai me desculpar, ela é obsoleta. Você tem que jogar ela fora e começar a procurar outro paradigma, outro diagrama para explicar. Não conhece a causa, você não consegue reproduzir o efeito. Você pode ganhar dinheiro, ficar rico, se estiver na hora certa, no lugar certo. Eu quero saber se vocês tomarem o dinheiro de vocês, se você ganha de novo. Porque pode acontecer que quem tivesse naquela hora certa, naquele lugar certo, seja você ou seja outro, ia acontecer. Para quem tivesse naquele lugar certo, na hora certa. Quero saber se poder tirar tudo que você tem, se você consegue ganhar de novo. Aí você conhece o caminho das pedras. Se você não conhece a causa, você não consegue na vida reproduzir os efeitos. Então, se você está preocupado com a sua saúde, que é a maior riqueza que você tem no mundo, tem nada que pareça com isso. Eu tive a oportunidade de fazer pré e pós-operatório durante 3 anos o Dr. Michael DeBake em Houston, maior cirurgião cardíaco que o mundo já teve, e ele recebia mais de 100 pacientes por dia. Eu cuidava daqueles que falavam português e daqueles que falavam espanhol, e eram todas pessoas multimilionárias, que às vezes chegavam lá nos próprios aviões
com vários seguranças e etc., doentes, e iam ver o Dr. DeBake, e naquela relação médico-paciente, eles diziam para mim assim: Dr. Ribeiro, eu daria tudo que eu tenho para recuperar minha saúde. Eu daria toda a minha fortuna, toda a minha riqueza para recuperar minha saúde. E você tem a saúde, às vezes não dá valor para ela. Se você não tiver tempo para cuidar da sua saúde, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Se você fala assim: eu sou muito ocupado, eu não tenho tempo para cuidar da minha saúde, eu falo: tudo bem, não se preocupe, um dia você vai ter que arrumar tempo para cuidar da sua doença. Vou dar para você de presente agora uma pérola. Você vai pegar a pérola, vai olhar para ela na sua mão, não vai ficar segurando ela por muito tempo, você vai colocá-la no bolso. Daqui uma semana eu vou me encontrar com você, vou lhe entregar uma segunda pérola. De novo você vai colocá-la na sua mão, não vai esperar muito tempo, vai colocá-la no bolso. Daqui 15 dias eu me encontro com você pela terceira e última vez e te dou a terceira pérola. E de novo você coloca ela no bolso. Daqui 6 meses eu me encontro com você e pergunto assim: onde é que estão as pérolas que eu te dei? Você vai dizer mais ou menos assim: a primeira eu coloquei no criado mudo, a mocinha que arruma lá em casa não viu, jogou no lixo. A segunda eu esqueci no bolso da calça, a calça foi para a lavanderia e voltou sem pérola. E a terceira, você não vai acreditar, eu escondi de mim mesmo. Eu guardei tão bem guardado que eu não sei onde está. Não sei quantos de vocês já esconderam coisas de você mesmo. Está tão bem guardado que nunca mais você vai encontrar. Então você imagina o seguinte: se ao invés de eu lhe dar essas pérolas, que você perdeu as 3, eu lhe desse de presente um fio de nylon e orientasse você para colocar as pérolas no fio de nylon, e fizesse um colar, eu me encontrasse com você daqui 6 meses e perguntasse para você assim: onde é que estão aquelas pérolas que eu lhe dei? Você ia dizer assim: elas estão aqui, eu fiz delas um colar. Meus amigos, as pérolas são ideias. O cemitério está cheio de quem teve boas ideias. Ou não as implementou, ou pior ainda, implementou e quebrou a cara. Você não sabe que com uma boa ideia pode estragar uma pessoa. Uma boa ideia pode estragar uma empresa. Uma boa ideia pode estragar uma família. No frigir dos ovos, o que interessa não são as pérolas, e sim o fio de nylon que segura elas. Eu encontro médicos na minha área, que eu posso falar, que tem muito conhecimento médico na cabeça, mas não tem modelos. O paciente chega na frente deles e eles não sabem fazer o diagnóstico, apesar de todo o conhecimento, mas faltou modelo. Isso é muito comum no ensino da medicina. Tem muito conhecimento, tem muita pérola, mas não tem o fio de nylon que segura isso e faz a diferença. É a diferença que vai fazer a diferença. É você ter modelos. Então, nesse poder do conhecimento, é muito mais importante você ter o modelo do que o conhecimento per se. Porque o modelo vai ficar ali com você pro resto da vida, enquanto que a informação, ela desaparece do seu cérebro. Ela some, igual as pérolas. Isso aqui é uma cadeira de balanço. Sabe onde é que uma cadeira de balanço vai? A lugar nenhum. Sabe por quê? Ela oscila. Se você puser mais energia nela, ela oscila mais. Mas olha aqui o meu cotovelo. Ela não sai do lugar aqui, ó. Você deve conhecer gente assim. Você encontra, passa-se o tempo, você encontra de novo, a pessoa está no mesmo lugar. Dessa vez vai, não foi. Dessa vez vai, não foi. Por outro lado, isso aqui é um carro Fórmula 1. O carro Fórmula 1, como você sabe, é igual um avião. Ele não tem marcha ré. Ele só anda para frente. Ele foi feito para avançar.
Então uma pessoa pode ter uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, você deve conhecer muitos, e uma pessoa pode ter estrutura psicológica de carro Fórmula 1. Se a pessoa tiver uma estrutura psicológica de cadeira de balanço, a primeira coisa que eu tenho que fazer com ela é mudar a estrutura psicológica dela. Porque o conhecimento advindo de fora não vai resolver o problema. Não vai transformar uma cadeira de balanço num carro Fórmula 1. E há 6 anos que se passa, ou 5 ou 4, que se passa na faculdade, uma das funções do professor é ter a habilidade de trabalhar linguisticamente com a estrutura psicológica do aluno e pegar um aluno que, por circunstâncias da infância, tem uma estrutura de cadeira de balanço e transformar essa estrutura num carro Fórmula 1, que só tem um destino: avançar. Então esse é um conhecimento que faz toda a diferença na área do poder do conhecimento. Que eu chamo de um modelo de resolução de problemas, que vai servir para você para o resto da vida. Eu reuni as 300 e poucas pessoas que reportavam no meu departamento e disse para elas o seguinte: a partir de hoje, você só entra no meu escritório se você for capaz de me responder 4 perguntas. Primeiro eu vou te perguntar qual é o problema. Problema definido, 50% resolvido. Você deve conhecer esse ditado. Problema definido, 50% resolvido. Eu já participei de reuniões, como você já participou, onde depois de 40 minutos, cada um tem um problema diferente na cabeça. Então, a definição do problema é crucial para a resolução do problema. Aí eu vou lhe fazer uma segunda pergunta. Quais são as causas do problema? Se o seu pneu dianteiro direito está gastando, e você trocou o pneu e gastou de novo, e você trocou o pneu e gastou de novo, é melhor se alinhar as rodas, porque o problema está no alinhamento das rodas. E aí o seu pneu direito, dianteiro, não vai gastar mais. Quais são as causas? Claro que quando eu pergunto para ele quais são as causas, ele com os colegas começam a trabalhar, começa a ter um trabalho em equipe. Terceiro, eu vou perguntar para você quais são as possíveis soluções. E de novo, o trabalho em equipe vai surgir, porque um vai conversar com o outro, vai perguntar para o outro, vai ligar para um consultor. E finalmente eu vou te perguntar qual é, na sua opinião, a melhor solução. Olha que interessante. O sujeito está pronto para ir na minha sala, bater lá para me incomodar. Aí ele disse: bom, lá ele vai me fazer 4 perguntas. Ele vai me perguntar qual é o problema, quais são as causas do problema, quais são as possíveis soluções e, na minha opinião, qual a melhor. Bom, qual é o problema? Ele vai definir. Problema definido, 50% resolvido. Ele vai ver quais são as causas, ele vai conversar com os colegas. Ele vai identificar as causas. Ele vai ver quais são as possíveis soluções. Ele vai ligar para um consultor e perguntar o que ele acha. E, finalmente, ele vai decidir, na opinião dele, qual é a melhor solução. Sabe qual a conclusão que vai chegar? Não preciso ir lá no banheiro. Olha, eu mesmo resolvi. Então, parou de vir gente me incomodar durante o dia, porque eles aprenderam a fazer isso. Leva isso aí de presente. Isso aí, em qualquer situação, pessoal ou profissional, vai alavancar o que você tem de conhecimento na vida. Tá bom?